Olá pessoal, gravar um vídeo aí a respeito de uma temática que foi solicitado por um usuário do canal. Gostaria de lembrar a todos que eu gravo os vídeos de acordo com as minhas possibilidades aí e de acordo com o conhecimento que eu já tenho e que eu posso ir atrás. Então, os vídeos não são gravados pela pessoa que pede, em função da pessoa que pede, mas sim porque existem vídeos que eu já tenho conhecimento acumulado, que é coisa que eu já venho estudando e que são mais fáceis de eu gravar. Tem outros que as pessoas pedem que eu teria que ir em busca e infelizmente atualmente eu estou com um pouco de dificuldade em relação ao tempo de ir em busca de conteúdo. Realmente eu estou bastante atarefado, está bem difícil de estudar até mesmo o que eu preciso, que dirá o que eu quero. Então isso acaba me limitando um pouco na possibilidade de gravar certos conteúdos. Enfim, essa pessoa solicitou para falar um pouco a respeito da questão da maturidade emocional. É algo que nós ouvimos falar bastante, que nós temos, de certo modo, no nosso vocabulário coloquial, comum do dia a dia, porém que nem sempre está bem definido, bem claro o que é maturidade emocional e como desenvolvê-la. E a pergunta feita para mim foi justamente isso: se eu poderia gravar um vídeo falando a respeito do que é a maturidade emocional e como obtê-la. Vamos começar tentando estabelecer uma definição do que é essa tal maturidade emocional. Então, quando pensamos em maturidade emocional, estamos falando de um conhecimento das emoções. E aí estamos falando, em primeiro lugar, um conhecimento das próprias emoções, mas também um entendimento para além, que é no sentido de saber que as emoções do outro são diferentes das minhas e que nem por isso elas são menos válidas do que as minhas. Então, a maturidade emocional é ter a capacidade de reconhecer as próprias emoções e reconhecer que as emoções do outro não precisam ser as suas. Vamos tentar exemplificar isso de uma maneira mais prática, talvez, ou ao menos mais visual. Se eu estou irritado e eu tenho a capacidade de reconhecer o porquê da minha irritação, isso é um sinal de maturidade emocional. Um sinal ainda maior de maturidade emocional é eu ser capaz de reconhecer que eu estou irritado, uma outra pessoa me perguntar algo que talvez eu não goste, mas eu não descarregar a minha irritação nessa pessoa, por entender que não é com ela que eu estou irritado. Eu estou irritado, mas é com uma situação alheia a essa. E isso é um outro sinal de maior maturidade emocional ainda. E como que se faz para se desenvolver essa maturidade emocional? Eu geralmente costumo utilizar muito o termo maturidade intelecto-emocional, porque eu acredito que o desenvolvimento intelectual e emocional caminham paralelos. Não são a mesma coisa, é possível sim se desenvolver muito intelectualmente e ainda assim ser muito pouco desenvolvido ou se conhecer pouco emocionalmente. Acredito que o inverso não é válido. É difícil você se desenvolver emocionalmente sem ter um conhecimento intelectual a respeito de si, no mínimo. Mas como que é, nesse sentido, desenvolver essa maturidade emocional? Aí cabe, sempre vale, da máxima socrática, que é algo também muito trabalhado pela TCC, pela teoria cognitiva, que é a ideia de conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer-te. Então, nesse movimento de se conhecer, você consegue desenvolver maturidade emocional. É estudar-se mesmo. E aí eu utilizo muito a palavra estudar, algumas pessoas acoplam direto a palavra estudar à universidade, à escola, a livros, não obrigatoriamente. Livros são importantes, trazem muito conhecimento, são uma fonte de acesso ao conhecimento. Universidade e escola, eu acredito que são os lugares onde menos se estuda. Ali você talvez tenha alguns direcionamentos do que ver, mas estudar de fato você vai estudar fora da universidade, porque ela mesma muitas vezes te impede, inclusive, de estudar muita coisa. Como eu mencionei, devido aos compromissos da universidade, eu muitas vezes sou impedido de estudar o que eu gostaria. E
Nesse sentido, o valor é estudar a si mesmo e não necessariamente que você precisa se formar em algo para isso. E como que eu estudo a mim? Como que eu me conheço segundo essa máxima socrática? É de fato você ter esse movimento de autoobservação, é você ter um movimento de tentativa de autocompreensão. Então é você parar para pensar em determinados momentos como eu estou, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso. Então é nesse momento, por exemplo, eu parar aqui e refletir. O que eu estou sentindo nesse momento? Ah, eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo irritação, e aí também cabe aqui talvez um pouco de leitura, um pouco de buscar entender quais são as emoções que vêm associadas uma à outra. Por exemplo, como eu já venho estudando devido à formação em psicologia, a questão das emoções, a gente tem uma noção de que a irritação e o cansaço eles vêm muito em conjunto. Então, uma pessoa que está cansada tende a ficar mais irritada do que o comum, assim como outras emoções. Então, a própria irritação também traz uma certa tendência maior a uma explosividade, a uma resposta menos pensada. Então, analisar tudo isso auxilia no desenvolvimento da maturidade emocional. Então, se, por exemplo, nesse momento eu paro para analisar o que eu estou sentindo, eu estou cansado e eu estou irritado. Minha irritação possivelmente vem do meu cansaço. Da onde vem o meu cansaço? Fato de eu ter tido um dia extremamente atarefado. Estou gravando esse vídeo agora, são 9 e pouco da noite. Tive um dia extremamente atarefado, com algumas coisas, às vezes, que nos atravessam, coisas que não saem exatamente como você gostaria, coisas que muitas vezes são muito agressivas a você, que acontecem e você tem que dar conta. Quando eu faço toda essa análise de o que me deixou cansado, o que me deixou irritado, eu entendo que essa irritação, esse cansaço diz respeito à minha rotina do meu dia. Então eu não vou estourar com uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, porque não faz sentido para mim. A partir do momento que eu compreendo que o que me deixou cansado, o que me deixou irritado foi a rotina do meu dia, eu sei que não é necessariamente aquela pessoa que muitas vezes entrou na minha frente no trânsito quando eu estava vindo para casa, avançou uma esquina e entrou na minha frente. Se eu tenho vontade de ir atrás daquela pessoa, xingar, bater no carro dela, eu entendo que essa vontade diz respeito a uma irritação, a um cansaço que eu estou trazendo do dia todo. Não é algo em relação àquela pessoa. Então isso me leva a pensar um pouco mais e muitas vezes sobrepor a emoção pela razão. E essa sobreposição em si não é a maturidade emocional, ela é um resultado da maturidade emocional. É importante entender isso, porque às vezes as pessoas classificam a maturidade emocional como sendo a capacidade de sobrepor a razão à emoção, ou seja, quando eu sou capaz de deixar aquela explosão de raiva, deixar ela quieta, não ter essa explosão e pensar, não, por que eu estou querendo fazer isso? As pessoas muitas vezes acham que isso, a própria sobreposição da emoção pela razão é a maturidade emocional. E não, isso é um resultado da maturidade emocional. Isso só vem, esse ato racional sobrepondo o emocional, justamente porque tem toda uma análise anterior que você já vai desenvolvendo do porquê que eu me sinto assim em determinadas situações, o que eu estou sentindo nesse momento. Então, esse movimento de se observar, de entender o que se está sentindo, de onde vem, por quê, quais outros momentos eu me sinto assim, é uma forma muito eficiente de desenvolver a maturidade emocional. Sempre parar para pensar, eu tô com raiva nesse momento. Por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque uma pessoa me cortou. Eu estava falando, a pessoa falou em cima de mim. Em outros momentos eu já fiquei com raiva ou é só em relação a essa pessoa? Será que eu tenho alguma coisa em relação a essa pessoa especificamente que faz com que eu fique com raiva quando ela me corta? Ou será que eu fico com raiva quando todas as pessoas me cortam? E aí eu começo a entender isso e eu tenho a possibilidade, primeiro, de me controlar mais. Então, de saber que, essa pessoa me cortou, eu tô com raiva dela porque ela me cortou. Mas isso diz respeito ao meu sentimento, à minha emoção. Talvez ela nem tenha se dado conta que me cortou. Acontece
acontece. Algumas pessoas elas são tão cautelosas ao se expor que elas falam de uma maneira tão suave, tão se colocando pouco mesmo, que a outra pessoa fala em cima sem nem se dar conta de que ela estava falando. Literalmente, é um movimento que escapa à consciência, que a pessoa não para pensar conscientemente, a outra está falando, eu tenho que esperar. E essa outra pessoa fala com tanta cautela que essa atravessa. E aí, quando eu entendo isso, eu posso tanto, se é um momento, por exemplo, fora da rotina, é um momento que aconteceu uma vez só, talvez não aconteça novamente, eu tenho como me controlar melhor em relação àquela situação, porque eu também sei, se eu começo a me observar o que me gera raiva, eu também sei o que faz com que a minha raiva diminua. Então, ao mesmo tempo que eu observo, a pessoa me cortou, eu fiquei com raiva. Mas já teve uma outra ocasião que uma pessoa me cortou também e eu fiquei com muita raiva dela. Mas eu escrevi o que eu ia falar para que eu não esquecesse e pudesse retomar mais tarde, e isso aliviou a minha ansiedade, isso fez com que eu ficasse com menos raiva naquele momento. Então, nesse momento, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar um papel e anotar o que eu ia falar para não esquecer em outro momento falar, mesmo eu tendo sido atravessado. Ou se é uma situação, por exemplo, de convívio, é uma situação que você está com pessoas que você se relaciona constantemente, você pode também expor-se de um certo modo, então se expor sem necessariamente se expor em excesso. Então você consegue, se você reconhece que toda vez que alguém me atravessa, eu fico com raiva, isso me desestabiliza, eu posso trazer isso, se é um grupo que eu tenho essa confiança, é um grupo que eu tenho um convívio, eu posso trazer para as pessoas, olha, me incomoda muito quando as pessoas me cortam, me atravessam, é difícil para mim, isso quebra meu encadeamento de pensamento, isso é muito negativo para mim. Então será que a gente pode se organizar de uma forma que isso não seja negativo para mim e também não desfavoreça outras pessoas que talvez sintam a mesma coisa? Será que a gente pode falar de uma maneira um pouco mais organizada, entendendo que talvez para os outros isso não seja um problema, e talvez tenhamos que discutir alguma forma de conciliar isso. Mas isso só é possível através da maturidade emocional. Então, através desse movimento de olhar para si, de se perguntar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, quais outras ocasiões eu senti coisas semelhantes, o que aconteceu depois que eu senti, como eu dei conta disso, o que fez com que diminuísse aquilo que eu estava sentindo. Isso também faz com que você evite muitas situações constrangedoras, faz com que você evite situações que você se arrepende mais tarde. Porque, por exemplo, se eu começo, eu sei que eu fico muito irritado quando uma pessoa me corta, vou usar o mesmo exemplo anterior que fica mais fácil. Uma pessoa me cortou. Eu vou lá, anoto o que era a minha ideia falar. Numa segunda tentativa eu tento falar, ou a mesma pessoa ou outra me corta novamente, fala em cima de mim. Eu sei que se isso acontecer uma terceira, uma quarta vez, isso vai me irritar a tal nível que eu vou estourar e vou xingar essas pessoas, porque isso já aconteceu em um outro momento. Então eu retomo experiências anteriores que eu já tive em situações semelhantes e eu penso, isso já aconteceu em outro momento. Então pode ser que eu não dê conta de me controlar se eu for cortado novamente. Então, ou eu posso me posicionar falando, olha, eu já fui cortado uma vez, que eu tentei falar isso, para mim isso é muito incômodo e eu gostaria de ter a oportunidade de falar agora. Ou então eu posso se ausentar daquele ambiente, tentar me acalmar e retornar. Ou então, muitas vezes eu posso pedir auxílio para outra pessoa, por que não? Por que não pedir, às vezes, auxílio para uma pessoa que se impõe mais do que eu, e não que isso seja certo ou errado, cada um tem suas características, mas às vezes eu estou tentando falar e eu estou sendo cortado, e eu sei que tem uma outra pessoa do meu lado que se impõe mais e que consegue tomar mais a palavra. Pedir auxílio para ela, olha, eu já tentei falar a respeito do que eu penso, mas estão me cortando, você tem como me ajudar? Muitas vezes, se é uma pessoa que você tem confiança para fazer isso, muitas vezes essa pessoa vai, vamos ouvir todo mundo aí, vamos parar de se atravessar um em cima do outro, vamos respeitar quando o colega está falando. Então, existem meios que eu posso buscar para evitar situações mais graves a partir do que eu estou reconhecendo das minhas emoções. Ou, por exemplo, eu estou discutindo com uma pessoa e eu percebo
um movimento que eu já não estou mais ouvindo os argumentos daquela pessoa, que eu me fechei em uma ideia minha e que aquilo que ela está falando está passando direto, não está me atingindo, não está me afetando e possivelmente ela vai começar a ficar com raiva porque eu não tô dando conta de ouvir e tentar entender. A raiva dela pode girar raiva em mim e eu vou responder à altura e isso vai acabar desencadeando uma discussão que não vai ser produtiva, como possivelmente já aconteceu em outros momentos na minha vida para que eu tenha essa base de conhecimento. Então, eu tenho a possibilidade, sabendo disso, de esclarecer para outra pessoa, olha, nesse momento eu estou muito fechado num argumento, numa ideia minha, eu não estou conseguindo associar a forma que eu penso à tua, não adianta você continuar falando, porque nesse momento não vai surtir efeito em mim a sua fala e possivelmente vai te irritar esse fato de não estar surtindo nenhum efeito em mim a tua fala. Então a gente pode dar uma pausa por hoje e retomar essa discussão amanhã? Que talvez já tenha passado um pouco, eu tenha conseguido elaborar melhor os meus próprios pensamentos para ir contrapor com os seus? É uma possibilidade também que surge a partir de uma maturidade intelecto-emocional, a partir de um conhecimento de si, a partir do entendimento de o que está acontecendo comigo nesse momento. Eu estou discutindo com uma pessoa, eu estou ouvindo essa pessoa, eu estou considerando a opinião dela, ou eu já estou achando, partindo do pressuposto que ela não sabe nada e que ela está falando um monte de asneira. Porque se eu estou partindo desse pressuposto e eu me reconheço nisso, não vale nem a pena eu continuar essa discussão. Porque certamente não vai ser produtiva essa discussão, eu estou desrespeitando o outro e desrespeitando a mim. Porque se eu não estou ouvindo o outro, por que eu estou fazendo parte de uma discussão a qual eu não estou aproveitando? A função de uma discussão é que eu consiga mudar o meu pensamento, é que eu consiga minimamente rever o meu pensamento. Eu não preciso mudar em função do outro, eu preciso mudar em função de mim mesmo. Então eu preciso mudar o meu pensamento por uma releitura. Nem que seja para reafirmar que o meu pensamento está correto, mas tem que haver um movimento de eu ouvir o outro e considerar a opinião do outro. Se eu não escuto e não considero a opinião do outro, a discussão é 100% inútil. Então, se eu me reconheço nesse movimento de que eu tampei os ouvidos e que eu não estou dando atenção para outra pessoa, eu posso falar. E eu posso evitar muito mais transtorno. Talvez essa pessoa fique irritada nesse momento por eu dizer para ela que eu não quero ouvir ela. Se ela tiver maturidade emocional, provavelmente não. Se ela não tiver, vai ficar? Vai. Mas certamente menos irritada do que no final dessa discussão você não estando ouvindo ela. Então, esse movimento só é possível quando nos reconhecemos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Por isso que a maturidade intelecto-emocional leva a situações muito mais favoráveis ao convívio social. Então, existem situações onde eu considero, de certo modo, com uma certa estética intelectual também muito atraente, aquelas situações onde muitas vezes as pessoas se matam em embate político, filosófico, teórico, mas saem para beber junto, conversam, ou então vão em algum lugar juntos, mantêm um diálogo respeitoso. Por quê? Porque entendem que há diferenças de pensamento, mas que o meu pensamento não é excludente do outro, e que o meu pensamento não é melhor que o dele, são pensamentos diferentes. Nós temos embates, nós tentamos construir coisas novas através do pensamento de ambos, e é isso. E vai chegar um momento em que talvez nós nos exaltemos, temos que reconhecer isso e talvez baixar o tom. Se ambos estão subindo o tom de voz e um se reconheceu nisso, falar, olha, será que a gente não está falando meio alto? Será que não dá pra gente retomar com os ânimos mais calmos? Ou então mesmo reconhecer que, olha, essa discussão está num nível que nós dois estamos exaltados, que talvez já não esteja sendo mais tão produtiva. Vamos respirar um pouco, tomar um cafezinho, fazer um lanche e depois retomar essa discussão? São movimentos que só são possíveis a partir da maturidade intelecto-emocional. Porque se você não tem maturidade intelecto-emocional, primeiro, você não reconhece que você está perdendo o controle. Essa é a característica mais comum. E aí por isso que desencadeia até a pessoa xingar a outra ou até extremos maiores de agredir fisicamente a outra. Porque realmente chegou em um nível que foi para agressão sem a pessoa se dar conta de que ela estava fora de controle.
Então a pessoa, ela não foi capaz de reconhecer os primeiros sinais da falta de controle. E nós, dificilmente, uma pessoa está dialogando com a outra tranquilamente e vai dar um murro na cara da outra. Não, para chegar num nível de violência física, é porque ela já teve vários outros sinais em si no seu corpo de descontrole, mas ela não reconheceu. Então ela já começou a alterar a voz, ela já começou a falar em cima do outro sem ouvir o outro. Se ela reconhecesse isso, ela diria: opa, pera lá, eu tô perdendo o controle. Então talvez não seja produtivo eu continuar essa discussão, talvez eu tenha que parar e conversar com as pessoas: olha, vamos seguir em outro momento, agora não tá dando. Mas isso se eu me reconhecer nessa situação. Agora, se eu não reconheço que eu tô com a voz exaltada, se eu não reconheço que eu tô atravessando o outro, que eu não tô ouvindo o outro, se eu não reconheço que o meu corpo começa a tremer, ou seja, eu tô tendo já sinais físicos evidentes, muito claros, de nervosismo e de falta de controle. Se eu não reconheço tudo isso, é muito fácil de eu perder o controle no nível de ir para cima do outro e agredir. Então, esse reconhecimento intelecto-emocional, dessa maturidade intelecto-emocional, nos possibilita um convívio social mais efetivo, nos possibilita não desrespeitarmos o outro em um nível muito alto. Em algum nível nós sempre acabamos desrespeitando, muitas vezes até inconscientemente, até por não tomar os devidos cuidados com as nossas ações, ou até mesmo porque muitas vezes o outro considera desrespeito coisas que eu não considero. E sim, eu desrespeitei o outro, isso é responsabilidade minha, mesmo que seja para ele, e não necessariamente que eu considere aquilo desrespeito. E eu tenho que responder por isso. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Enfim, creio que é isso. Espero que tenha ficado um pouco claro aí a respeito de qual é o meu posicionamento a respeito da maturidade intelecto-emocional. É importante também entender que isso é um posicionamento bastante particular meu. Pode ter pessoas que veem de outra maneira. Eu tenho um embasamento para trazer isso, então é a minha forma de leitura, mas não necessariamente que eu tirei do nada. Um dos embasamentos que eu utilizo é justamente a teoria cognitiva, que traz essa questão de se conhecer como algo muito valioso e que traz toda essa discussão dessa maturidade emocional, que quando eu reconheço sinais de emoções em mim, quando eu reconheço quais são as emoções que determinadas situações me despertam, eu consigo manejar melhor essas emoções, eu consigo me programar no que fazer quando essas emoções surgem, para que elas não escapem ao meu controle tão facilmente. É isso, obrigado a todos e a todas pela atenção. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.